e não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltamento, domínio, o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente, a nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sobras do eu, a liberdade do faça o que eu quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Amigo Jesus, espiritualidade superior, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo e agradecemos também de estarmos reunidos aqui para estudar as cartas de Paulo. Esse apóstolo que pregou os ensinos de Jesus e se tornou um modelo, um exemplo do verdadeiro cristão, da fidelidade aos compromissos com Deus. Que o Evangelho do Cristo seja a nossa bússola, Senhor, nosso roteiro, para consertar a nós mesmos, amando, servindo, perdoando, orando em benefício do próximo, sem pedir nada em troca. Abençoe, Senhor, todos os companheiros que aqui se encontram e aqueles também que não puderam vir, com as suas energias e vibrações de amor. Luz e paz, Senhor, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Estamos aí em mais uma jornada nas cartas aos Romanos. Seu microfone está fechado. Boa noite para todos. Agora sim, muito obrigado. Estamos aí na jornada da carta aos Romanos e vamos ver o que nós vamos aprender hoje, né? Recordando aí, nós estamos no capítulo 10. A gente passou aí
por muita coisa que Paulo tentou justificar, tentou não, justificou as razões da situação de Israel, de ter negado Cristo, de ter negado o Messias. Ele falou bastante da fé, né? Ele fala, e a gente, até no versículo do bloco do 14 ao 16, nós colocamos os verbos, né, que moveram aí, que foi crer, ouvir, pregar, e a gente fez até um trás para frente para a gente poder se situar mais ou menos o que do conteúdo espiritual. E então a gente chegou agora no último bloco, é o último bloco, isso, é o 16 a 21, finalizando o capítulo 10. Então vamos com bastante calma, com bastante tranquilidade. Então vamos lá. Deixa eu me situar aqui que eu botei minha BJ ao longe um pouquinho para eu enxergar. Vamos lá. 16. Mas não obedeceram ao evangelho. Diz com efeito Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz, até os confins do mundo as suas palavras. Mas eu pergunto, Israel não teria entendido? Moisés já dizia: Eu vos enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência, excitarei a vossa ira. E Isaías ousa até dizer: Fui encontrado por aquele que não me procuraram. Tornei-me visível aos que não me perguntam por mim. E a Israel diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, desse último bloco do capítulo 10, a gente está falando da incredulidade de Israel. Paulo volta a esse tema aqui, né? E então seria assim, né? Nem todos os israelitas obedeceram ao evangelho, né? Então, Paulo, nesses últimos versículos, está se referindo só ao seu povo, só ao povo judeu. Então, ele demonstra, o que ele demonstra aqui, gente? Que a incredulidade do povo judeu, ela já estava premeditada, já estava prevista no Antigo Testamento. Ele cita Isaías aqui duas, três vezes aqui. Então, essa incredulidade, essa descrença, já era uma tendência. Lembrando, gente, que as previsões são para evitar que aquilo aconteça. Tá? Tem um áudiozinho tocando aí, da Marília. Então, as previsões são para evitar que ela aconteça, para evitar que a gente caia naquele buraco ali. Né? As previsões não é assim, ó, eu previ e vai acontecer. Não, as previsões são placas de sinalizações. Olha, vocês têm um orgulho tão grande que quando o Messias vier, vocês não vão acreditar. Tomem tento, se aprimorem, aprume, coloque o que Deus fez no decálogo, colocou no decálogo, vamos perdoar, vamos amar. Porque presta atenção, lá na frente vocês podem ver o Messias, vocês não vão acreditar. Então são placas de sinalizações. Isaías previu isso, colocou aqui muito bem. Jeremias previu isso também. Tá? Então, Paulo faz a pergunta retórica de Isaías que está ali, né? Ele coloca ali, ó, Isaías 53:1. Né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? É uma pergunta. Tá? Então, quando a gente vai ler o versículo 18, ele dá a resposta, né? A primeira resposta é porque os judeus não creram. A resposta do... Alguém quer falar? João também cita lá no 12:38. João 12:38. Então, anotemos aí. Então, a resposta do apóstolo, ela é bem enfática e ela é bem, vamos dizer assim, decisiva. Porque ele descarta completamente qualquer possibilidade de uma justificativa material. Né? Ele vai citar o Salmo 19:4,
né? Qual que é o Salmo 19,4 que ele está colocando ali? Por toda a terra se fez a ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Esse é o Salmo 19,4. Ele inverteu um pouquinho as ordens ali, mas esse é o Salmo 19, tá? O que isso quer dizer? Por onde Jesus passou, ele se fez ouvir por todos. Ele não ficou só na Galiléia, ele não ficou só na Judéia, ele não ficou só em Jerusalém. Ele foi para Decápolis, foi para Tiro, foi para Sidom, foi para Samaria. Ele foi para lugares. Até com os essênios Jesus esteve. Isso está em Amélia Rodrigues. Até com os essênios Jesus foi lá. Porque eles eram judeus e esperavam o Messias. Embora os essênios, eles são uma vertente mais espiritual, mais espiritualizada. E Jesus passou 3 dias com eles lá. Tá? Isso está em Amélia Rodrigues. Então, a desculpa então não tem desculpa que justifique os judeus. Por quê? Ele pregou tanto nas sinagogas quanto fora das sinagogas. Então todos ouviram. Todos ouviram. Tá? E aí ele entra com outra pergunta que está no versículo 19. Cadê? Mas eu pergunto, Israel não teria entendido? Né? Será que não entenderam? A verdade é que a mensagem ela foi ouvida e não foi compreendida. Foi vivida, compreendida, foi exteriorizada. Entendeu? Ou seja, a mensagem de Jesus chegou ao conhecimento de Israel. Ninguém nega isso. Mas não foi vivida. Não foi compreendida. Tá? Por quê? Por causa da grande perversidade do coração humano que vivia naquela época e que ainda vive até hoje. Pervertermos todos os conceitos do Messias. A gente esperava um Messias que iria nos libertar, que iria nos tirar de uma grande opressão, e é a mensagem de hoje do Palavra de Vida Eterna que a Marília leu, a liberdade. E Jesus trouxe a liberdade. Só o que emana? A liberdade com disciplina, a liberdade com obediência. Tá? Tanto que não foi ouvida e nem compreendida, que eles crucificaram Jesus, né, dizendo que ele estava contra Moisés, dizendo que ele era um feiticeiro. Eles ouviram. Tanto ouviram que eles pegaram as palavras de Jesus e utilizaram contra ele. É um feiticeiro. Ah, você está sendo contra Moisés. Você é um agitador. Eles ouviram, mas não compreenderam nada. Então, ele aponta até para uma citação aqui de Moisés, do Deuteronômio. É o 32:21. 32:21, isso. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Quem são esse povo, gente? Quem é o povo dessa citação? Os gentios? Os gentios. Olha a previsão de Moisés. Eu estou falando de Moisés, eu não estou falando nem de Isaías, não. Estou falando de Moisés. Esse povo queria provocar os judeus, queria enciumar os judeus, são os gentios. São os gentios. É a gente que não tinha entendimento, mas que compreenderam. Eles não tinham entendimento. Eles não sabiam, é o Messias? Nossa, mas eu gostei da palavra que você está falando de Jesus. Eu compreendi. Então, Moisés revela que o propósito de confrontar, vamos colocar entre aspas, o povo escolhido, tá? Israel, com um povo que não era escolhido. Olha o confronto, gente. Isso aí vai no cerne do orgulho judaico. Tá? Um povo escolhido, né? Ele vai ficar com ciúme do povo que não era escolhido. Para provocar o quê? Ele está colocando ali, ó, duas reações distintas. O ciúme e a ira. O ciúme e a ira. Tá? Em face do quê? Em face das bênçãos
que esse povo que não era escolhido iriam ter. Poxa, mas vocês estão seguindo esse judeu? Esse judeu nasceu no nosso povo. Esse judeu é nosso. Por que vocês estão seguindo ele? O que tem de bom que vocês viram nele que eu não estou conseguindo ver? É isso aí. É essa mistura de sentimentos que os judeus deveriam se perguntar. Vocês estão seguindo um que é nosso. E por que nós não estamos o seguindo? Entendeu? Esse é o ciúme, essa é o misto da ira. Né? Não é que vai ficar com raiva de matar, de violência, não. Mas esse mistura para poder mexer o quê? No seu coração endurecido. O homem sai daqui e vocês agora estão seguindo eles e a gente nada. Essa é a mistura. E os últimos versículos que ele está colocando aí, o verso 20 e 21, né, ele está citando o profeta Isaías, tá? Que fez uma... e Isaías ousa, que ele coloca aqui, uma ousada declaração, está constatando a futura reação dos gentios com a dos judeus. Fui encontrado por aqueles que não me procuraram. Tornei-me visível aos que não perguntaram por mim. É o Messias. É o Messias. Então, Paulo aqui não deixa margem para qualquer dúvida. A incredulidade de Israel é a sua rejeição ao Evangelho de Jesus. É a sua rejeição à Boa Nova. A incredulidade. Quer dizer, o apóstolo Paulo, a missão de Paulo, eu até tenho um livro que é bastante claro nisso, que existe o autor, agora eu não estou lembrando o autor, que ele fala que existe o cristianismo antes de Paulo e o cristianismo pós-Paulo. Que o cristianismo só está nessas bases por causa de Paulo de Tarso. Senão o cristianismo tinha sido engolido pelo farisaísmo e tinha deturpado várias coisas. Então, nós estamos aqui discutindo as cartas de Paulo devido à grande operação da missão que ele conseguiu assimilar e fez. Eu penso aqui, Sidney, e grupo, que o Paulo ele está referendando, ele está fundamentando a fala dele. Para quê? Para que uma nova oportunidade seja dada a todos que não ouviram, não é isso? Exatamente. Mas também para que haja reflexão de que o que ele está trazendo não é novo. O que acontece com ele é que ele despertou. Os demais ainda não. Mas da onde ele está tirando? Então ele vai fundamentar, não é isso? Perfeito, perfeito. Como ele conhece a Torá, ele conhece os livros de Moisés, ele está pegando o conhecimento dele e está provando, gente, olha aqui, está escrito lá atrás de Moisés, de Isaías. A gente está em erro. Eu estive em erro. E Márcia, é bom até explicar isso aí, porque no capítulo 11, ele vai falar assim, olha, vocês rejeitaram o Messias, mas Deus vai salvar vocês. A segunda chance, a nova oportunidade, que para nós é o processo reencarnatório, Isso. É um dia após o outro, não é? É o autodescobrimento. Então, assim, são palavras que querem dizer, trazem o mesmo sentimento. A gente tem que entender. É a misericórdia. Isso, é a misericórdia. É a misericórdia. Então, assim, além disso tudo, ele está demonstrando que esse Deus de justiça que eles acreditam, falou assim, olha, vocês rejeitaram, mas Deus tem um carinho muito, muito doce com vocês. Ele vai dar chance, ele vai dar oportunidade, porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Eu conheci esse Deus. Eu conheci ele através de Jesus. Eu estou o conhecendo. Então ele vai demonstrar essa outra face. Aí vai entrar no capítulo 11, que a gente já está entrando, tá? Alguém quer comentar alguma coisa do capítulo 10? Eu estou encerrando ele aqui. Ô, Sidney. Sim. Esse pedacinho que você leu aí agora, ele tá dando uma esfregada boa, né? O 20 e 21?
Não, esse pedacinho que você pegou, do 19 aí, tá. adiante, ele tá dando uma esfregada boa, porque tá mexendo com o brio de quem entende muito. De quem entende o que ele está falando. Exatamente. Ele não está escrevendo para os gentios. Os gentios não sabem nem quem é Isaías. Ele está citando que eles não foram capazes de conciliar o que já estava escrito com o que aconteceu e não estavam enxergando. E que pessoas ignorantes, que não tinham a inteligência deles, tá? Já tinham recebido Cristo. Sim, exatamente. E eles não estavam conseguindo enxergar, mesmo tendo posse de tudo isso aqui que estava escrito já antes, e eles tinham conhecimento. Isso aí. Mesmo tendo posse de todos os profetas